muito interessante a gente poder juntar tantas pessoas interessadas em Foucault, e eu acho que o tema da Raquel ele é muito importante. Eu vou entrar no tema da política, né? Como é que a gente, então, relaciona essa cybercultura, essa questão dos algoritmos e a informação, e como a informação ela faz com que determinadas pessoas votem em A, B ou C. Estou vendo muita gente falando sobre certificado. A gente vai enviar o link do certificado no final do evento, então, justamente para as pessoas que ficaram até o final. E, enfim, tem um documentário no Netflix que chama-se Privacidade Hackeada, justamente falando sobre os usos do disparo em massa de informações, e muitas vezes informações que não são verdadeiras, para justamente fazer com que as pessoas votem em fulano, ciclano ou beltrano. Então, essa questão do uso da internet e da gente estar debatendo sobre a importância de pensar que a gente está num espaço que está produzindo dados e que esses dados podem ser usados para muitas vezes manipular a nossa informação, manipular o modo como a gente vê o mundo, criar um mundo que muitas vezes não existe, né, que muitas vezes é fictício. Isso é muito importante porque a gente vive um processo democrático, ou seja, um governo democrático, que é justamente um governo que leva em conta quem elege, né? Quem é eleito é justamente pela maioria, então precisa-se ter todo um aglomerado de pessoas, de empresas, de tecnologia que pensa justamente como eu formo opinião, como eu faço que pessoas votem em fulano, beltrano ou ciclano. Então, isso tudo não pode achar que a gente está inocente nas mídias sociais, né? A gente, quando faz um teste, as pessoas já... um teste inocente no Facebook, muitas vezes esses dados eles são usados para outros fins que a gente não sabe exatamente quais são. Então, tudo isso é importante a gente ter em vista, e eu vou compartilhar a tela com vocês, justamente para fazer a minha apresentação, já falando que vai seguir muito o que os outros... tentando aqui compartilhar a tela também. Vai seguir muito a linha, assim. Então, se eu falar da apresentação do Alex, o Alex falou muito sobre a questão do cuidado de si, pensando na educação. Então, nesse sentido, se a gente pensar a fala da Raquel falando sobre os usos da internet, os algoritmos, que a gente tem que pensar que a gente não está inocente aqui, que nossos dados eles podem ser usados para outras finalidades, e finalidades políticas, finalidades de fazer com que a gente vote em fulano, beltrano ou ciclano. Então, é possível relacionar esse tema da internet, da cyberpolítica, com o tema do cuidado de si. E aí, justamente, a minha fala é sobre o Michel Foucault e a análise das relações de poder no Brasil contemporâneo. Eu vou falar sobre... tentando passar aqui. Então, você tem essa ideia do Foucault, que é uma ideia diferente das relações de poder, por exemplo, que está em Marx, né, que é a ideia de que o poder ele está presente nas instituições, ele está em algum lugar, enquanto que o Foucault vai pensar que o poder ele é uma relação, ele é relacional, o poder não está em algum lugar, ele está circulando. O poder ele é executado por várias pessoas na sociedade. Então, o nosso Estado brasileiro, ser do jeito que ele é, ter a forma como ele tem, ele é fruto também da própria produção das pessoas. Então, quando a gente reclama que as pessoas, os políticos, eles fazem atos ilícitos, corruptos ou etc., a gente tem que pensar que o Estado ele não é uma relação à parte da sociedade, ele faz parte da sociedade, ele está dentro dessas relações de poder e saber da sociedade. Então, é interessante pensar que por que é importante o cuidado de si? Porque é justamente isso que o Alex falou, quando ele falou do texto do Alcibiades. O cuidado de si ele é importante de ser pensado, porque você tem que pensar que tipo de sujeito se forma na sociedade, que tipo de sujeito se forma nesse mundo, porque é esse sujeito que vai governar, é esse sujeito que vai estar ocupando os cargos políticos e muitas vezes fazendo contratos ilícitos, desviando dinheiro público, e tudo isso é muito importante, e isso já era uma preocupação desde os gregos antigos. Então você tem o Foucault, né, voltando lá para os textos antigos, Platão, para debater política. E por que ele volta aos clássicos, né? Vamos falar os clássicos da política para falar sobre a política atual, né? Porque ele faz um trabalho genealógico.
Então, a partir de um problema atual, um problema do mundo presente, do mundo contemporâneo, então, a partir desse problema, você volta e vê como é que isso acontece em determinados outros lugares, né, ao longo da história, e esse distanciamento com o presente faz com que a gente olhe o presente de uma maneira melhor, a gente olhe o presente de uma maneira mais clara, mais objetiva, e é a ideia de fazer um diagnóstico, por isso que o nome do evento que a gente criou é Michel Foucault e o diagnóstico do presente. Então, a gente pode usar o pensamento do Foucault como uma ferramenta para pensar o presente. E aí, indo aos antigos, indo a Platão, indo a Sócrates, você pode identificar ali determinados questionamentos, determinados valores que são importantes para a gente pensar a nossa relação de poder e de saber e de constituição de Estado. Né? O Foucault ele não desenvolve uma teoria de Estado, uma teoria política de Estado, mas ele desenvolve uma teoria de usos, de como se governa, de que modo se governa na prática, né? Como é que é feito esse governo. Então, o Foucault, quando volta nos antigos, ele vai identificar no Sócrates alguém que é preocupado com o melhoramento das almas do ateniense. O Sócrates se compara ao tavão, que é um inseto, justamente que fica aquele insetozinho em cima, né, Ai, minha câmera... Oi, estão me ouvindo? Minha câmera às vezes está fazendo isso, tá indo e voltando. Mas, então, é essa perspectiva de você ir até os antigos, você identificar a figura de Sócrates. Sócrates se coloca como alguém preocupado com aquilo que se é, e a ideia é que você, quando tem uma opinião falsa na sua alma, faz com que você haja de maneira errada. Então, é sempre essa ideia da filosofia reflexiva, por isso que toda uma teoria platônica, né, de que quem deveria governar a cidade é justamente alguém que se dedica à filosofia, porque a filosofia é a busca do conhecimento, é saber que você não tem a resposta, que você vai procurar a resposta. Então, é essa ideia da filosofia enquanto busca, a filosofia enquanto modo de vida, e aí citando muitos trabalhos do Pierre Hadot, que o Foucault vai e cita, então, Pierre Hadot, exercícios espirituais. Então, você tem vários textos, né, que o Foucault vai citando para falar dos antigos. E essa relação importante dos antigos que o Foucault traz, justamente para falar sobre a importância de pensar o cuidado de si, porque é importante pensar aquilo que você é, que tipo de conhecimentos você tem, como você age, porque você pode vir a governar a cidade. Então, tem o diálogo-chave, né, que é o diálogo do primeiro Alcibíades de Platão, que é justamente Alcibíades, é um jovem bem nascido, cheio de privilégios, mas que não se cuidou e quer ocupar um cargo público. E o Sócrates fala para ele, que tipo de conhecimento você tem para ocupar um cargo público, o cargo de conselheiro da cidade? Você sabe o que é justiça? Então você tem todo um debate que o Alcibíades chega à conclusão de que o conselheiro tem que aconselhar sobre o justo e o injusto e que ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é a justiça, então você tem que procurar o que é a justiça. Então, essa ideia que o Platão traz como o filósofo deveria ser aquele que governa, porque o filósofo, ele sabe que não sabe, ele tenta buscar o conhecimento, e a vida da filosofia é a vida da busca do conhecimento. Não é uma vida que você sabe, mas é uma vida que você procura. Então, é a vida da investigação, é a vida do exame das opiniões. Então, essa é a perspectiva que o Foucault traz quando o Foucault olha para o Sócrates. Então, cuidar de si é fazer esse exame constante das opiniões e saber que você não é a sua opinião. A opinião é a possibilidade de mudança, de movimento. E esse si, esse cuidado de si, é um cuidado... Esse si, ele é aberto a transformações. E aí entra a educação, a importância da educação. A educação, ela é importante porque faz com que as pessoas vejam conteúdo na internet, que a internet está jogando o tempo inteiro em cima de você, e você pode, então, analisar aquele conteúdo que você está recebendo e verificar se ele é correto, se ele não é correto. Então, isso é a importância do cuidado de si. É um projeto ético, estético e político. Então, essa é uma ideia do Foucault de uma estética da existência. Então, por isso é importante a gente estar falando sobre Foucault, estar debatendo o projeto político de estética das existências, né, que é essa ideia de uma construção de um sujeito, que aí vocês falaram, bom, é poder para todo lado. Sim, é poder para todo lado, mas é resistência para todo lado também. É a possibilidade de resistir o tempo inteiro. Então, essa é uma das perspectivas que o Foucault traz, a perspectiva da resistência, a perspectiva da possibilidade de pensar o outro. E aí, como a gente tem que fazer, então, esse diagnóstico do presente,
eu vou trazer aqui alguns dados, justamente para pensar o Brasil contemporaneamente. Aí eu estou trazendo também outros autores, além do Foucault, né? Então a gente já tem uma perspectiva Foucaultiana, mas eu acho que tem outros autores que nos fazem pensar, talvez até de modo mais específico, o problema da democracia. Então a gente tem um autor chamado Rancière, Jacques Rancière, que escreveu um livro chamado Ode à Democracia. E aí, de novo, ele volta nos gregos antigos para falar que a democracia ateniense é uma democracia direta, são as próprias pessoas que participam diretamente da vida política. E na atualidade, Gianluca, você pode fechar? Na atualidade, você tem uma democracia representativa. Então, a gente elege pessoas que vão governar em nosso nome, em nosso lugar. E a ideia toda dos antigos era que o governo, a instituição, né, o governo, ele tem que ter a finalidade de governar para todos. Então, o governo ele tem que lidar com isso aí desde os antigos, tá? Desde Platão, Aristóteles, quando eles estão falando de governo, eles estão falando do mesmo problema, que é justamente o governo ele tem que governar para todos. E aí todos é justamente o problema da minoria, que tem muito dinheiro, e da maioria, que tem pouco dinheiro. E aí você precisa de um governo para conciliar esses interesses, porque o mundo não é justo, o mundo ele é injusto, o mundo ele é desigual. E a ideia de que você tem que, então, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso é promoção de justiça. O governo é a instituição que tenta promover justiça social no mundo. Então, essa seria a característica do governo, do Estado. O Estado teria essa característica. E aí, quando você tem uma democracia representativa, que você elege pessoas para te representar, essas pessoas eleitas, elas, em vez de governarem para o todo, para todos, elas governam para um pequeno grupo. E esse pequeno grupo é justamente o grupo que eu vou mencionar aqui nessa minha fala de hoje, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que ter em vista, né? Que tipo de governo a gente tem. Então, o Rancière vai dizer que a gente vive um Estado oligárquico de direito, porque a gente elege, e aí a democracia está somente no direito de votar, a gente vota, a gente elege, mas o governo ele não governa para todos. E aí você tem um desvio de finalidade do governo. O desvio de finalidade do governo é justamente quando o governo não governa para todos e governa somente para um pequeno grupo de pessoas. E é isso que eu quero mostrar nessa minha fala para vocês. Quem são esses pequenos grupos de pessoas que o governo, então, a gente pode dizer que é um governo corrompido, é um governo que perde a sua finalidade. Para o Rancière, a democracia não pode ser somente o direito de votar, mas o direito de participar. É preciso que as pessoas participem da elaboração das leis, é preciso que as pessoas participem do governo, participem do Estado. Então, isso é uma das coisas importantes para pensar uma crítica à contemporaneidade. Então, o que a gente tem é justamente essa apropriação da coisa pública por entes privados, porque o governo, em vez de governar para todos, governa para um pequeno grupo, e por isso é um Estado oligárquico de direito. E aí você tem, então, aqui eu estou trazendo a democracia representativa brasileira em relação a congressos, né? Você tem algumas bancadas que são as mais poderosas, mas essas bancadas, esse governo representativo, ele não representa de fato a sociedade, ele não representa quantitativamente a sociedade. Então a gente tem, por exemplo, aqui no censo do IBGE, 0,02% da população relacionada ao agronegócio, mas o agronegócio é uma das maiores bancadas que você tem no Brasil. Então, você tem umas bancadas gigantescas, como a do agronegócio, bancada empresarial, bancada das empreiteiras, bancada dos empresários da educação, empresário da saúde. Então, você tem vários interesses que são interesses financeiros, interesses do agronegócio, interesses empresariais, que não representam a população brasileira. Então, você vê que mais da metade da população brasileira pediu auxílio emergencial, e mais da metade da população brasileira é de negros. E você não tem essa representação, não é uma democracia representativa, é uma democracia que elege uma aristocracia, uma elite da sociedade, e essa elite governa para si, essa elite faz leis para si próprias, para beneficiar a si próprias. E é isso que o Aristóteles chamaria, né, de uma ideia de um governo corrompido, é um governo que perde a sua finalidade, que é governar para todos. Então, a finalidade do governo é esse bem de todos, e mais justamente o que não acontece. Então, a democracia não é somente o direito de votar, mas o direito de que aqueles que representam governem em nome de todos. Então, esse é um problema, o desvio de finalidade e justamente um governo da elite. E aí você tem vários problemas no Brasil, que é um problema de desigualdade, né? Eu falei sobre a questão
agrária, né? Você tem uma bancada agrária gigantesca e uma bancada agrária que está lá há muitos anos, né? Séculos, que representada lá pela Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. Então você tem vários problemas no Brasil de desigualdade. Uma delas é a concentração fundiária. Então você tem uma grande quantidade de hectares na mão de menos de 1% da população. Então, assim, ainda tem muitas terras que são por grilos, né, e terras por posses, imóveis sem registros, e são grandes imóveis, tudo isso sem pagar impostos. Então, você tem uma incidência de impostos muito grande em cima das classes médias, da população, principalmente, é proporcionalmente o que mais paga imposto, e justamente os super ricos não são taxados. E aí você tem, então, o Brasil também, a questão da desigualdade, né? O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, né? Então, segundo o relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ficando atrás apenas de nações do continente africano, como África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. Então, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. E aí você tem aqui que a parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentra 41,9% da renda total do país. E a parcela do 1% mais rico concentra 28,3% da renda. Então você já tem uma desigualdade que é estrutural, uma desigualdade muito grande, em que 10% concentra a renda de 41% e que 1% concentra a renda de 28,3% da população. É uma desigualdade gigantesca e que afeta muito mais, e é claro que a gente sempre fala muito sobre a questão racial e a questão de gênero, porque essas são as camadas piores ainda. Ou seja, se você é branco, pobre, você ainda sofre no Brasil, mas se você é negra, mulher e negra no Brasil, você ainda sofre discriminação de gênero e discriminação racial. Então, é a pior estatística. Então, assim, aqui, a taxa de desemprego entre mulheres negras do Brasil é de 16,6%, o dobro da verificada entre os homens brancos. Então, na hora de você procurar emprego, muitas vezes na área privada, elege-se muito mais o homem em vez da mulher, porque o homem também não engravida, né? Então, aquela questão de que o homem não engravida, então não precisa da licença maternidade, então eu prefiro um homem do que uma mulher para ser empregado. E a questão racial, e é uma questão econômica também, socioeconômica, porque os negros também aqui, a população carcerária brasileira é composta por 65% de detentos negros, então, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Então, você tem um problema da desigualdade, que ser o 7º país mais desigual do mundo é absurdo, né, a desigualdade brasileira, porque talvez na nossa mente a gente esteja mais próximo dos Estados Unidos, só que, na verdade, a gente está muito mais próximo dos piores países da África, em relação à desigualdade social, em relação à mobilidade social. Aqui na América Latina, o Brasil só perde mobilidade social para a Colômbia. Então, assim, você tem um problema muito sério, que é um problema também de mobilidade, porque eu fiz até vários vídeos, entrevistei várias pessoas falando justamente sobre isso, que por mais que você tenha um ensino superior no Brasil, e o ensino superior ele foi ampliado para as pessoas entrarem no ensino superior, mas esse ensino superior ampliado foi justamente para os cursos de pior empregabilidade. Então, por exemplo, os cursos de licenciatura, os cursos os cursos que não são os cursos imperiais. Então, assim, para quem quer saber mais sobre isso, eu entrevistei 2 pessoas que estão aí no canal, no YouTube, a gente discutiu bastante sobre isso, que é justamente a ideia de que, por mais que você tenha um curso superior, mesmo assim, você pode não ser empregado porque você não está dentro dos cursos imperiais, como que é medicina, engenharia, direito, são os cursos que mais têm empregabilidade, são os cursos que a maioria da população não consegue fazer, justamente por ser cursos mais caros, né, cursos presenciais, muitas vezes não tem na modalidade EAD, e além disso, as pessoas ficam muito nesse ódio, talvez, à universidade pública, mas só tem 25% dos alunos do ensino superior nas universidades públicas, e isso demonstra por que as pessoas não sabem o que acontece na universidade pública. Eu passei a minha vida inteira na universidade pública, estudando na universidade pública, e eu sei a qualidade do ensino da universidade pública, mas eu sei que isso é para poucas pessoas. A maior parte, né, 75% dos alunos estão na universidade privada. E essa universidade privada que muitas vezes coloca o ensino à distância, que não se preocupa tanto em qualidade. Então, é preciso pensar isso, é preciso pensar a formação, a educação, porque são essas pessoas que estão votando, que estão elegendo pessoas que representam essa aristocracia, e essa aristocracia brasileira, essa elite, governa para si.
governa para eles, não governa para o todo. Então, há um desvio de finalidade, e isso é muito importante, a gente entender esse desvio de finalidade, entender o que é, então, a ideia que os gregos chamam de corrupção. Bom, e aí, então, a desigualdade social, já apresentei os dados para vocês, eu acho, sim, os dados, eles são chocantes, e tendo isso em vista, você tem, então, essa parcela do 1% da população, que tem muito dinheiro, e você tem os bilionários brasileiros, né? Você tem 5 bilionários brasileiros, tem um patrimônio equivalente ao que tem a metade mais pobre da população do país. Ou seja, você tem 5 pessoas que têm o mesmo dinheiro que 100 milhões de brasileiros. Lembrando que nós somos 209 milhões. Se 5 pessoas têm o mesmo dinheiro que 100 milhões de brasileiros, é muita coisa. Eu acho que vocês têm como concordar comigo que a gente está falando de uma desigualdade que é surreal. Então, assim, vamos perguntar quem são esses brasileiros que têm o dinheiro quase da metade da população brasileira. E é justamente pessoas ligadas ao mercado financeiro, né? Então, a gente tem o Joseph Safra, que é dono do Banco Safra, a gente tem o Jorge Paulo Lemann, que é dono da 3G Capital, Marcel Herman Tales, que também é da 3G Capital, e aí exalta-se, né? O que é isso? O que é essa 3G Capital? Então, a 3G Capital é uma gestora de recursos fundada em 2004 pelos bilionários brasileiros, ou seja, eles aglomeram dinheiro de mais gente que tem dinheiro, investem em fundos multimercados, investem em mercado de ações, e é a galera que consegue ganhar cada vez mais dinheiro. Então, nessa crise que a gente está vivendo, a primeira coisa que o governo ajudou foram os bancos. Então, a gente vai ver isso também. Então, aqui, as últimas notícias, né, que a gente teve aqui no Brasil com o nosso presidente Bolsonaro liberando com a crise, o Banco Central já anunciou 1,2 trilhões, não 1,2 trilhão, né, em recursos para bancos, ou seja, foi a primeira ajuda emergencial que o governo deu, foi justamente para os bancos. E aí você fala, bom, mas os bancos é justamente o lugar onde as pessoas colocam seu dinheiro, então você tem que ajudar os bancos. Só que não é assim que acontece na prática. A maior parte das pessoas aplica o seu dinheiro em caderneta de poupança, que é justamente os lugares protegidos. A caderneta de poupança ela é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$250 mil, todas as pessoas elas são protegidas pela caderneta de poupança. E por que o governo colocou dinheiro público para ajudar os bancos? Justamente porque a bolsa financeira, né, a bolsa de valores, caiu com essa crise econômica. E aí o governo, para valorizar de novo as ações, ele vai lá e injeta dinheiro justamente nos bancos, que estão desvalorizados em ações, em fundos multimercados, mas não é o dinheiro onde a maioria da população coloca o seu dinheiro. A maioria da população coloca o seu dinheiro em investimentos conservadores, investimentos que, teoricamente, não poderiam estar desalocados. Mas o que o banco faz? O banco pega o dinheiro de todo mundo que está na caderneta de poupança, que está lá paradinho, e você acha que está lá paradinho, só que, na verdade, não. Ele pega esse dinheiro, investe em outros lugares, lucra com seu dinheiro, investe em fundos multimercados, em mercados de ações, só que aí, quando essas ações caem, o banco vai lá e pede ajuda para o governo, para que o governo salve eles. E é isso que acontece. O governo, a primeira coisa que o governo faz é ir lá salvar os bancos, porque ele sabe que os bancos tiraram dinheiro da caderneta de poupança para justamente fazer ações mais arriscadas e passam um repasse para as pessoas muito baixo, porque a caderneta de poupança rende muito pouco. Então, você tem aqui, nesse primeiro semestre, o lucro dos 5 maiores bancos cai 28% no primeiro semestre de 2020. Mas o que eles deixam de lucrar? Eles deixaram de lucrar, de vez de ser 23,2 bilhões para 16,8 bilhões. Então, eles estão lucrando 16,8 bilhões, mesmo no período de crise. E os bancos é o quê? É um lugar onde várias pessoas colocam o seu dinheiro justamente para fazer esse dinheiro, guardar esse dinheiro ou fazer esse dinheiro render. Os bancos não produzem nada, os bancos mal empregam as pessoas, porque não tem, o banco não é o lugar onde as pessoas botam, onde se gerem empregos. Então, o banco não emprega muitas pessoas, o banco ele não gera riquezas, o banco não investe. Ou seja, o banco ele só pega o dinheiro de todo mundo, consegue lucrar e pagar e retornar isso para as pessoas muito pouco, porque a maioria das pessoas investe em caderneta de poupança, que não rende nada. Bom, então, assim, o perfil dos investidores, de fato, brasileiros, são justamente pessoas que têm uma renda mais alta, que têm atividade remunerada, normalmente homens, classe C,
Então, você tem um perfil característico. E a maioria das pessoas que colocam dinheiro nos grandes bancos, aqui você tem 88% das pessoas, estão na caderneta de poupança. Não estão nos fundos de investimento, nos títulos privados, não estão na caderneta de poupança. E por que o governo foi dar 1,3 trilhões para o banco? Justamente para salvar os investimentos mais arriscados. Então, você vê esse desvio de finalidade, né? Esse desvio de lugar onde o dinheiro está indo. E aí você tem, então, o Brasil, né? O Brasil tinha 38,8 milhões na informalidade, ou seja, pessoas vivendo na informalidade. E os setores que mais empregam, assim, são os setores de serviço, são os setores que mais geram emprego, e justamente as empresas de teleatendimento, alimento e saúde. E é justamente esses lugares onde você tem a maior parte das pessoas que precisam de emprego ou que estão empregadas, justamente são os lugares onde o governo não colocou dinheiro. Então, o dinheiro foi justamente para ajudar os bancos. E aí a gente tem outras notícias aqui. Aqui. Então, os agricultores, como eu falei para vocês. Deixa eu ver, volta para cá. Tentando voltar para a página. Então, os agricultores ganharam um corte de 40 bilhões em impostos. Então, os agricultores, eles que representam pouquíssimas pessoas, né, da população brasileira ligadas ao agronegócio, eles ganharam 40 bilhões de isenção de impostos, então foi 40 bilhões a menos. E na hora de liberar o auxílio emergencial para ajudar 107 milhões de cadastrados, ou seja, nós somos 209 milhões de pessoas. São 107 milhões de pessoas que se cadastraram para receber R$600 de auxílio emergencial, sendo que o governo só liberou 59 milhões, ou seja, mais da metade da população brasileira pediu auxílio emergencial, menos só 59 milhões foi aprovado, ainda por cima teve algumas fraudes, né, dessa aprovação. E o custo, né, justamente para atender quase metade da população, foi de 152,6 bilhões, enquanto que para os bancos foi de 1,2 trilhão. Então, essa é uma coisa que a gente tem que falar, que é justamente como esse Estado, ele é um Estado oligárquico, que é justamente isso que o Rancière falou. Democracia não é só o direito de votar, democracia tem que ser muito mais do que isso, democracia tem que ser participar, democracia tem que ser saber para onde o nosso dinheiro está sendo investido, e o governo está cada vez mais desinvestindo em saúde e educação, que são serviços públicos, com esse projeto neoliberal. E aqui, gente, já estou terminando, tá? E aqui eu estou citando a Andy Brown, que é uma autora também que tem aqui, eu fiz algumas apresentações, alguns vídeos sobre a Andy Brown e esse livro dela, Cidadania Sacrificial, Neoliberalismo, Capital Humano e Política de Austeridade. Então, vocês podem encontrar no canal aqui dois vídeos que eu fiz sobre esse livro, assim, especificado, porque não vai dar tempo de eu falar muito, mas o que é a característica desse governo, né? A característica dessas relações. Justamente, eu vou citar aqui a Wendy Brown, que ela vai falar assim: os estados não estão mais simplesmente do lado das empresas, mas envolvidos tão completamente nos mercados de ações e títulos, inclusive por dívidas, que os próprios estados enfraquecem quando esses mercados enfraquecem, correndo o risco de falir quando os últimos quebram. Ou seja, por que o governo vai lá ajudar os bancos? Porque os bancos são uma das instituições, né, que compram mais títulos da dívida pública, o tal do Tesouro Direto. Então, você tem uma relação muito imbricada entre o dinheiro do Tesouro e o dinheiro privado, o dinheiro estatal, assim. Então, você tem essa relação entre público e privado em que o Estado representa o interesse desses grandes grupos, tanto os grandes grupos do agronegócio, o grupo das empreiteiras, o grupos do mercado financeiro. Então, o Estado, ele é formado por essas pessoas, as bancadas, elas são constituídas por essas pessoas. O Estado, ele vende um discurso, que é o discurso do neoliberalismo, em que as pessoas acreditam que passando as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, vai gerar emprego, e a gente viu que, na prática, por mais que passem essas reformas, por mais que
isso seja aprovado, isso não necessariamente gera emprego. Pelo contrário, isso faz com que os bancos e as grandes instituições, os grandes oligopólios, lucrem cada vez mais. Então, é essa perspectiva que a Andy Brown traz com essa ideia de cidadania sacrificial, porque as pessoas elas assumem, internalizam e subjetivam o sacrifício, a ideia do sacrifício, para que, então, a gente saia da crise econômica. Então, as pessoas, elas acreditam que fazendo esse sacrifício de não ter mais direitos trabalhistas, de ser empresário de si, de ser autônomo, elas vão, então, poder viver dignamente, né? E é justamente isso que não acontece, porque quando você não tem um Estado que vai dizer o que pode ou o que não pode, as empresas sempre vão querer lucrar cada vez mais. Então, se não tem a lei do Estado dizendo que os trabalhadores têm que ter um salário mínimo, que tem que ter direitos de férias, que tem que ter jornadas de trabalho dignas, a empresa ela vai ditar a própria lei dela. E aqui você tem o exemplo do Uber aqui do lado, né? Então, você tem os trabalhadores do Uber trabalhando horas e horas para ganhar pouquíssimo, sem segurança nenhuma. Muitas vezes eles têm que comprar o próprio material deles para trabalhar, trabalham em bicicletas muitas vezes alugadas. Então, tudo isso e o sujeito, essa é a importância do Foucault, né? A importância do Foucault é pensar como é que essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem porque a gente internaliza que isso é o melhor. As pessoas internalizaram que fazer o sacrifício, acreditar que o Estado mínimo é a solução, não investir em saúde e educação é o melhor. Só que, na verdade, o que a gente vê é o quê? O dinheiro público, o dinheiro de todo mundo, ele vai para algum lugar, ele tem que ir para algum lugar. E aí ele simplesmente vai para quem tem mais e aumenta a desigualdade. E esse é o grande problema, esse aumento da desigualdade, é esse dinheiro público que é usado para interesses privados, né? Então, essa relação público e privado é um grande problema que o Brasil vive. Então, essa ideia, então, que o sujeito ele precisa se tornar esse capital humano, e aí ele precisa investir em si mesmo, precisa investir na sua formação, precisa fazer uma faculdade, precisa se tornar útil para o mercado poder usá-lo, para o mercado poder... E aí, esse é o pior, né? O pior é quando você não consegue nem emprego. É quando você já se transformou num capital humano, você já investiu em você já gastou dinheiro com a sua formação, e mesmo assim você não consegue ser empregado, e mesmo assim você não consegue nem ser explorado para ganhar um pouco, porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas, né? E tem o tal desalientado, que é o pior ainda, é o cara que cansou de procurar emprego porque não consegue encontrar emprego. Então, por fim... Essa ideia de cidadania sacrificial que a Andy Brown traz, ela traz com essa racionalidade neoliberal. Então, é justamente o indivíduo desprotegido e sem direito se torna mais comprometido em fazer sacrifícios. Quando você tira toda a possibilidade do sujeito de ter direitos, e o Estado fala para você, não, mas tudo vai melhorar quando a gente passar a reforma da Previdência, tudo vai melhorar quando a gente passar a reforma trabalhista. A pessoa acredita nisso. Então, o problema é esse, o problema é que o Estado, ele normalmente é parte da sociedade. O Estado, ele é constituído por pessoas e as pessoas acreditam em determinadas coisas e essas crenças, elas viram verdades e essas verdades são colocadas em práticas em modo de ação, em modo de projeto de governo. Então, esse é um dos problemas que a gente tem para enfrentar, que é justamente um problema que a gente tem que enfrentar desmistificando isso, criando outras verdades e outras subjetividades, né? Formando o que a gente chama do pensamento outro, né? Que é isso que a filosofia quer trazer. É fazer o diagnóstico do problema, falar qual é o problema que a gente está vivendo, como é que as coisas estão, como é que as coisas chegaram onde elas chegaram, para então pensar alternativas, para então pensar outros modos de viver, que não é um modo de viver que as pessoas vão perder cada vez mais os seus direitos, que as pessoas têm que pagar cada vez mais o preço, enquanto que o dinheiro de todos está indo para outro lugar, o dinheiro que todo mundo contribui em impostos. E aí a gente tem aqui milhares de problemas em relação à taxação também, não posso entrar nisso porque não daria tempo, mas a gente tem um problema sério de tributação. A gente não tem tributação sobre grandes fortunas, a gente não tem tributação sobre os super ricos, então, proporcionalmente, aquelas 5 pessoas que eu falei, né, que são os super ricos, que têm a renda quase da metade da população brasileira, pagam proporcionalmente o mesmo imposto que um cara de classe média. Então, a gente tem um problema muito, muito sério sobre tributação, e isso tem que mudar as leis.
Então, no final das contas, o que a gente está dizendo aqui? Olha, Aristóteles já falava isso. Para você ter um bom governo, você precisa de ter boas leis. E as leis, elas são fundamentais, porque as coisas elas só funcionam quando estão na lei. Então, a lei é um dos pilares dessa relação de poder, porque é uma relação de poder e saber. E são as pessoas que exercem. Então, é preciso que esse conhecimento sobre o mundo, sobre as desigualdades, sobre as mentiras que o governo conta, como vai sair da crise. Não vai sair da crise proporcionando mais desigualdade, não vai sair da crise fazendo com que o dinheiro fique cada vez mais nas instituições que mais geram lucro, e esse lucro não é repartido. Então, a gente tem um PIB muito alto, mas a gente tem uma desigualdade muito grande, a gente tem pessoas que passam fome, e com essa pandemia as pessoas vão passar mais fome ainda, porque as desigualdades elas estão se acentuando. E não tem política pública para diminuir o problema da desigualdade social, porque é isso que os gregos falavam. Se o mundo não é justo, a gente tem que criar justiça, a gente tem que fazer com que a instituição, que é o Estado, promova a justiça social. E é justamente isso que o Estado não está fazendo. Pelo menos, assim, esse Estado, ele piora a desigualdade, ele faz com que as coisas se tornem muito pior para a maioria da população. Então, assim, é uma minoria que está ganhando mais. E aí tem um texto do Laboéty chamando O Discurso da Servidão Voluntária, que ele fala, olha, as coisas elas só continuam como elas estão, desiguais, em que só um pouco das pessoas vivem bem, porque as pessoas sonham em ser essa pessoa que vive bem. Só que eu acho que a gente tem que sonhar que todos vivam bem, não somente 1% viva bem, e o resto passe por necessidade, passe por sacrifícios. A gente tem que lutar para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, que esse governo seja um governo representativo de fato, e não representativo de uma elite, que é o que acontece. O governo brasileiro representa uma elite, que não é a população brasileira. A população brasileira é de 54% de negros, e não tem negros nesse governo. E, enfim, é quase uma fala, mas é uma fala de horror mesmo a esse governo, ao Brasil, do jeito que o Brasil está, do jeito que o Brasil é, dessa desigualdade toda que a gente tem, e desse discurso neoliberal, que é um discurso da necropolítica, é um discurso que mata pessoas. E é justamente isso que a gente está vendo nesse momento de pandemia. Em vez do dinheiro ir para onde o dinheiro deveria ir, para salvar vidas, salvar pessoas, o dinheiro está indo para o lugar errado, para as pessoas erradas, para as pessoas que não precisam, para as pessoas que lucram cada vez mais. E quem vai sair mais satisfeito, com mais lucro dessa crise toda, são os bancos, porque as pessoas vão se endividar. E os juros, né, dos empréstimos, do cartão de crédito, do cheque especial, são um dos piores, os mais exorbitantes. Quem vai sair com lucro dessa crise vão ser os bancos, de novo, e sempre, até que a gente consiga eleger pessoas que façam o que deveria ser feito, que o dinheiro vá para o lugar certo, que as pessoas façam leis visando todos, e não visando somente o interesse de determinados grupos. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro o problema, que eu acho que é o problema da desigualdade social. E muita gente perguntou no chat, né, o que a gente vai fazer? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente resiste a um Estado oligárquico em que a gente está fora, a gente, principalmente das áreas de humanas, né, filosofia, sociologia, história, né? Eu sou formada em história e filosofia, e, assim, é muito difícil. E a questão é como a gente resistir. Eu acho que a gente tem que levar esse conhecimento para mais gente. Eu sempre acreditei muito na educação. Eu acho que a educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. E eu acho que... Não, então, só continuando, eu acho que talvez pensar práticas de resistência é ocupar esses lugares, né? Porque se a gente tem um discurso hoje que é um discurso de direita, um discurso muito intolerante com as diferenças, um discurso que não inclui, né, as pessoas, que é um discurso muito também, vai morrer e o governo não pode fazer nada. Não, o governo pode fazer muitas coisas sim, se ele colocar o dinheiro no lugar certo, se ele quiser fazer as coisas, ele pode fazer sim, ele pode ajudar pessoas sim. Então, a questão é que a gente também tem que entender que tipo de poder a gente tem nas mãos. A gente tem pouco poder nas mãos, mas na hora de decidir o representante, a gente tem que decidir muito bem, né? A gente tem que saber que tipo de representante a gente está elegendo, qual é
a pessoa que está por trás desse candidato, quais são as empresas que estão financiando a campanha. E aí tudo isso faz com que você entenda quais são os interesses que estão por trás dessas pessoas. Então não adianta a gente, numa democracia, que a gente somente vota e pouco participa, a gente, na hora que votar, a gente escolher mal, a gente escolher aquelas pessoas que vão justamente representar os interesses dos grandes oligopólios. Então, estar na internet, estar ocupando esses espaços, estar trazendo esses debates, e eu criei o canal, né, o Pensamento em Movimento, estou trazendo pessoas para justamente pensar junto comigo, falar sobre o problema da desigualdade, falar por que expandir o ensino superior e mesmo assim a gente não teve mobilidade social, por que o Brasil é o segundo país pior em mobilidade social do mundo. Então, isso são dados que a gente está trazendo e a gente está querendo discutir, e é justamente isso que tem que ir para mais gente. Então, assim, são 162 pessoas agora, sabe? São 162 pessoas que têm redes sociais, que conhecem mais 10 pessoas, que podem compartilhar esse workshop que a gente teve, que podem comentar, que podem levar isso para mais gente. E a gente é uma minoria, a gente é a minoria da universidade pública, só 25% dos alunos do ensino superior estão nas universidades públicas, nós somos uma minoria nas universidades públicas, e a universidade pública com o projeto neoliberal não é a perspectiva de que aumente as vagas das universidades públicas, então há uma perspectiva que aumente as vagas, sim, a expansão do ensino superior privado, não o ensino superior público. Então, é um processo também de despolitização. As pessoas na universidade privada, muitas vezes, as nossas disciplinas que são de filosofia, elas são à distância, mesmo no curso presencial. O curso presencial pode ter até 30% à distância. Então, as nossas disciplinas que são de reflexão sobre o mundo, que são de crítica, que são justamente nessa perspectiva da destruição, né? A fala da destruição é justamente a fala de dizer não queremos mais o mundo como ele está, não queremos ser governados dessa maneira, queremos outras coisas, queremos outra forma. E justamente essa outra forma, ela é uma construção. Não é que a gente tenha uma resposta aqui. É claro que eu tenho várias alternativas muito melhores do que esse governo já implantou. Então, assim, a gente estuda isso, a gente estuda ética, a gente estuda política já há anos, e quando vai na televisão alguém para falar, nunca é chamado as pessoas da universidade, são poucas as pessoas, principalmente das nossas áreas de filosofia. A gente tem filosofia política, filosofia da ética, a gente discute esses temas e a gente não ocupa os lugares de poder. Os lugares de poder são ocupados pelas disciplinas imperiais. Chama-se alguém de direito para falar sobre política, né? Chama Gabriela Prioli para falar sobre política, não vai chamar uma pessoa de filosofia formada pela Faculdade Federal. Então, assim, se esses lugares não são ocupados pelos marginais, nós somos marginalizados na sociedade. Então, a nossa fala é marginal. E a gente só vai mudar a sociedade quando a gente deixar de ser marginal. E é claro que a gente é marginal desde o Sócrates, né? O Sócrates foi morto pela democracia ateniense. A fala da filosofia é uma fala marginal. A gente está na marginalidade. E é entender o nosso lugar social na sociedade, que é um lugar da marginalidade, e a partir dessa marginalidade poder produzir alguma coisa. E é muito difícil produzir na marginalidade. Por isso que a gente precisa criar laços, a gente precisa criar força. E a gente só pode criar força quando a gente tem mais gente. Então é preciso ter mais gente para lutar junto, porque aí a gente consegue ter pequenas vitórias, né? Porque como a gente vive um mundo muito desigual e o Brasil é muito desigual, se a gente tiver pequenas vitórias, que sejam uma lei que garanta direitos, até mesmo na própria filosofia. A filosofia ela foi tirada do currículo do ensino médio, ela foi colocada somente como um conteúdo. Não é mais necessário ter um profissional formado em filosofia nem sociologia. Isso entrou lá com o governo do Temer. Então, aquela MP, né? Então, isso ocasionou... Eu mesma fui demitida, né, do colégio onde eu estava dando aula, justamente porque se não está na lei, não vai ser cumprida. Se não está na lei, vai cair. Se não está na lei, aí é uma relação de força. Se não está na lei a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia no ensino médio, não vai ter filosofia e sociologia no ensino médio. Somente alguns colégios de exceções, alguns colégios que ainda se preocupam com a formação humana vão colocar. Então, é muito importante que isso seja claro, isso é uma luta. Isso é uma luta que realmente a gente precisa
a gente só vai conseguir fazer alguma mudança se a gente conseguir juntar com muito mais gente, porque é muito difícil, nós somos a minoria, e realmente tem um debate que vai sair agora no meu canal, amanhã, às 14h, justamente sobre o pensamento da esquerda. E justamente o Rubem, né, o Rubem Maciel, que tem até o canal Literatura Fora da Caixa, que eu também divulgo ele, acho muito bom o canal, ele analisa livros, e justamente ele vai falar que o projeto hoje da esquerda, enquanto luta pela menor desigualdade social, são projetos utópicos, é quase uma utopia pensar isso, porque na prática a gente tem pouca possibilidade de mudança. Então, assim, para que não seja uma utopia, para que a gente tenha pelo menos poucas conquistas, é preciso que a gente faça isso, o movimento do pensamento, né? Por isso que a ideia do pensamento e movimento é a ideia de que a gente precisa levar isso para mais gente e que a gente se torne tão grande quanto se tornou o Bolsonaro com os disparos de fake news. Então, a gente pode se transformar grande sem fake news, sem fazer disparos, sem usar a tecnologia de modo ruim. A gente pode usar a tecnologia da melhor maneira possível, que é justamente essa, onde a gente juntou pessoas, onde a gente trouxe debates, onde a gente trouxe dados, e a gente pode fazer com que mais pessoas entendam esse mundo e não defendam mais um discurso neoliberal, um discurso que tira os seus direitos, que justamente faz com que a gente não quer ser a cidadania sacrificial, a gente não quer fazer esse sacrifício todo, enquanto que outros grupos estão ganhando o dinheiro todo. É justamente isso que a gente tem que falar que a gente não quer. A gente não quer ser governado dessa maneira. Então, dessa maneira, do discurso neoliberal, do Estado mínimo, em que o dinheiro dos impostos vão justamente para quem tem mais dinheiro, a gente não quer ser governado dessa maneira. A gente quer ser governado de outra forma. E aí sim, vamos pensar em que outra forma a gente quer ser governado. Mas o discurso acadêmico é o discurso que pensa o mundo. A filosofia pensa o mundo. E o mundo, a partir das pessoas que pensam, ele pode ser transformado em outra coisa. Então, é por isso a filosofia da diferença, né, do Foucault, a filosofia que pensa diferente, a filosofia que pensa o pensamento outro. Então, é isso que é importante, assim. E a gente, na verdade, se conheceu na quarentena, né? O Alex, a Raquel, o Gianluca, a gente não se conhecia, então o isolamento nos juntou e esse projeto do canal surgiu, e esse canal já chegou em várias pessoas que eu nem imaginava, chegou até num professor da Angola, e ele fez doutorado na Espanha, pesquisando quase o mesmo tema que eu, né? Ele estudava as relações de Platão e Foucault, e ele veio falar comigo por causa de um vídeo que eu postei aqui no canal sobre o Foucault e os antigos. Então fica aí a dica também para quem quer conhecer mais os Foucault e os antigos. Eu fiz um vídeo que chegou justamente nesse professor e nos aproximou, e a gente está conversando muito, ele está me ajudando muito na minha tese. Então a internet, ela aproxima pessoas que tinha gente falando aqui que estava no México vendo, que é uma coisa muito legal, né? A gente está chegando no México, a gente não chegaria a isso fazendo um evento acadêmico dentro da universidade. Então, a UFRJ, provavelmente eles vão me matar, porque eu estou botando 300 pessoas para eles fazerem o certificado, mas o importante é a gente levar isso para cada vez mais gente, e eu acredito realmente que a gente mobilizando mais pessoas e mais pessoas ouvindo a gente, e isso indo para mais lugares, a gente pode fazer alguma coisa. Porque eu não vejo outra possibilidade, a não ser que a gente queira contratar robôs e dispara em massa, aí todo mundo faz uma vaquinha, porque realmente é muito difícil. Aí eu convido a todos a virem esse vídeo do Rubem Maciel, que está aí, vai estrear, sobre o pensamento da esquerda. Então, a esquerda também já perdeu tantas lutas que hoje em dia o pensamento dela é quase uma utopia, né? É uma utopia pensar numa sociedade justa, uma sociedade menos desigual, quase vira um sonho, né? Mas talvez se a gente não sonhar com alguma coisa, a gente não possa sonhar com mais nada, né? Então eu ainda quero sonhar com isso e achar que é possível a gente viver um mundo mais igualitário, mas a gente tem que viver esse mundo mais igualitário sabendo quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? Porque fica muito nessa briga de direita e esquerda e não sei o quê, mas, cara, isso é tão sem sentido, né? Isso é tão pouco, isso é tão pequeno. Então, a gente tem que brigar com as pessoas de verdade, né? Brigar com as pessoas... Então, olha só, eu vi o pessoal comentando aí, eu tenho vídeos aí com a Raquel, a entrevista que a gente fez, tem com o Alex também, tem com o Gianluca,
uma entrevista mais pessoal mesmo, falando sobre a trajetória e sobre a pesquisa, né, mestrado, doutorado. E tenho a minha também, tem a minha entrevista no Acontece no Infix, que é também um canal no Instagram que posta coisas que acontecem na internet, com os pesquisadores do Infix, então fica mais uma dica aí, Acontece no Infix, lá no Instagram, faz lives com os pesquisadores. E tem a minha pesquisa também, do Foucault e os Antigos, tem a pesquisa da Raquel, que é Cybercultura e Biopolítica. Então, está todo mundo convidado a seguir a gente nas redes sociais, né? Pensamento em Movimento no Instagram, tem Pensamento em Movimento Priscila Cupelo no Facebook também, e aqui no canal. Então, está sempre tendo coisas novas, conversas, e eu convido vocês a também conhecerem o que a gente já produziu. Então é isso, gente. Obrigada pela presença. Foi ótimo estar aqui com vocês. Boa noite a todos.